Fala aí, meus caros, minhas caras, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou enfrentar essa questão aqui que eu mesmo proponho, né? Que é tentar definir ou entender o que vem a ser o caçabismo cultural. Mas antes, uma citação de música, como sempre. Essa aqui é de Cazuza, na canção Ideologia. Ideologia, eu quero uma para viver. Bom, você talvez não conheça ele, mas o Gilberto Kassab é um dos políticos que tem aparecido bastante aí no cenário atual brasileiro. Recentemente, o partido dele, o PSD, incorporou filiou, né, o governador de Goiás, que está no final do seu segundo mandato, o Ronaldo Caiado, que se diz pré-candidato à presidência da República em 2026. E, além disso, ele já tinha dois governadores, também em final de segundo mandato, que também querem ser pré-candidatos a presidente de 2026. O Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o Ratinho Júnior, do Paraná. Ou seja, parece aí que estão concentrando algumas forças, seja para a seleção, seja para o futuro. Bom, e essas notícias recentes, elas nos levam à motivação de tentar entender, então, de onde veio o Kassab? Ele tem alguma proposição para o Brasil? O que quer esse presidente de partido, que fundou o partido e até hoje é presidente? Então, primeiro a gente vai começar aqui com um breve histórico do político do Kassab, né? Porque eu também não sabia, né? Não conhecia direito a história dele. Fui lá, abri a Wikipédia e vamos lá. Bom, aqui no início, né? Kassab participou da campanha presidencial de Afif. Ele era, né, do PL e foi eleito vereador em 92. Beleza. Aí, em 95, ele se filiou ao PFL, que depois virou o DEM, que depois integrou o União Brasil, alcançando a vice-presidência do partido no estado de São Paulo, assim, já mostrando que ele era um ótimo político, né? Porque ele foi ver ele só de vereador para vice-presidente no estado, né? Uma boa ascensão aí. E depois, futuramente, ele vai ser o presidente do DEM no estado de São Paulo. Depois de ser eleito vereador, ele foi secretário municipal de planejamento, aí, de 97 até 98, na gestão Celso Pitta, né? Vamos lá, o que mais? Logo depois, ele foi eleito deputado federal por São Paulo, aí por 2 mandatos, e ficou no cargo de 99 até 2005. Porque, em 2005, ele foi ser vice-prefeito de São Paulo, aí na chapa do Zé Serra, certo? Na época do PSDB. Ele foi vice-prefeito só até 2006 porque o José Serra saiu para ser candidato a governador. E aí ele virou prefeito. No cargo, ele foi reeleito, certo? Aí em 2008 e permaneceu até 1º de janeiro de 2013, quando eu acredito que ele não fez o sucessor, né? Eu acho que ele não era proponente do Haddad, mas aí foi quando o Haddad entrou na prefeitura de São Paulo. Beleza? E depois daí, ele foi aí, ministro do governo Dilma, do governo Dilma II, em 2015 até 2016. E, posteriormente, foi ministro do governo Temer, de 2016 até 2019, até o fim do governo. E, posteriormente, foi secretário estadual da Casa Civil de São Paulo, da gestão de João Dória, certo? Voltou aí ao, ao estado de São Paulo, até 2020. E ainda depois, ele foi secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, na gestão Tarcísio, onde ele permanece até hoje. Vale lembrar também que ele é fundador e presidente do PSD, partido aí fundado ali no final de 2010, começo de 2011. Desde então, ele é o presidente e ele também chegou a tentar ser senador pelo esse partido na eleição de 2014, mas ele não foi eleito, certo? Então, assim, a gente vê que ele foi eleito pela última vez para um cargo eletivo direto quando ele foi prefeito da cidade de São Paulo, aí, eleito em 2008 e para gestão a partir de 2009, né? A partir daí, ele só ocupou cargos de liderança, sim,
mas cargos de indicação, né? Ele tentou ser senador em 2014, não conseguiu, e a partir daí só foi sendo indicado, que é uma coisa que eu gostaria de ressaltar. E na fundação do partido tem uma famosa frase dele, que ele explica qual será a ideologia do PSD, onde ele vai estar no espectro político. E é uma frase que desafia todo o conhecimento de qualquer pessoa sobre o espectro político. Ele diz que não será de direita, não será de esquerda e não será de centro. Ou seja, é, é aquilo lá. É aquilo lá. E o que eu vou ressaltar aqui, eu tenho uma tese sobre isso. Eu tenho uma tese que o que veio a ser o caçadismo cultural, o que persiste sendo caçadismo cultural, é, na verdade, uma profissionalização, ou seja, uma outra faceta do que se chamou de PMDBismo, e responsável por muito do presidencialismo de coalizão dos primeiros governos Lula. Bom, vamos falar aqui um pouco do tamanho atual do PSD. E também dando uma motivação para fazer esse vídeo aqui, né? Hoje ele tem 6 dos 27 governadores. É o partido com o maior número de governadores hoje no Brasil. Ele tem também 886 prefeitos. Esse número pode estar um pouco errado, tá? Porque essas coisas do Wikipedia às vezes não são atualizadas. Mas foi o que mais elegeu prefeitos na última eleição aí de 2024. E também tem 13 senadores, também compondo a maior bancada de partido do Senado Federal, assim, também de acordo com a Wikipédia, tá? Pode ser que não esteja atualizado aí e tal, mas pelo que eu vi, tem 13 senadores e é a maior bancada. Com isso, vamos partir aqui para explicar então o que seria esse caçador cultural. À primeira vista, a gente pode dizer que o Kassab ele teve aí integrando governos de direita, conservadores aí desde o início. Na época que o PSDB foi, ele participou sempre de partidos aí de direita, DEM, PFL, etc. Até a fundação do PSD, em que ele diz a frase aí do nem direita, nem esquerda, nem centro. Ou seja, o que ele propõe, na verdade, é uma ideologia que é parecer não ter ideologia. O que, para gente que é minimamente de esquerda, né, revela que ele vai estar sempre do lado do pensamento dominante, do lado de manter as coisas como estão, do lado de ser de direita, né, gente? Então, assim, é um partido claramente de direita, apesar de que a mídia aí sempre diga que é centro, centro-direita e tal. As figuras que o integram são de direita. A direita tradicional, não exatamente a direita bolsonarista ou lavista, né? Mas é de direita. Então, o que eu queria ressaltar aqui? Que o caçabismo, na verdade, é uma nova faceta de algo que a gente já viu várias vezes na história brasileira. Nunca esteve longe da história brasileira, na verdade, sempre esteve presente, que é esse conservadorismo tradicional, que foi encampado aí durante muito tempo pelo PMDB, depois MDB, e que tenta ao máximo participar de todo e qualquer governo que existe no Brasil. Então, o importante não é quem ganha o jogo, né? O importante é participar. Esse é o lema pelo qual o PSD aparentemente vive, né? Então, hoje, vamos lá, a gente consegue perceber que o PSD ele vem o PSD e o Kassab, né? Vem se organizando para, nas próximas eleições, ser cada vez mais o fiel da balança e não necessariamente ser quem domina o poder, certo? Quem tem o maior poder nas mãos. Então, apesar dessas pré-candidaturas à presidência, o jogo que o Kassab joga, ele é muito mais a respeito de ser uma segunda maior força ou terceira maior força, de forma a, quando houver uma disputa entre os dois polos ou lados, vamos dizer assim, esquerda e direita, ele ser o fiel da balança e, com isso, negociar mais espaço no governo, negociar mais orçamento, negociar mais, agora que existem as emendas parlamentares para o partido, e com isso ganhar mais poder econômico, poder político e etc. Certo? Isso é claramente o que ele vem fazendo.
Dessa forma, a estratégia é sempre manter um pé em cada canoa. Então, hoje, apesar de ter ministros no governo Lula, como teve ministro no governo Bolsonaro, como teve ministro no governo Temer, como teve no governo Dilma, etc., eles também se dizem oposição, pensando aí numa candidatura esse ano à presidência. Ou seja, né, é tudo e é nada ao mesmo tempo. O que acontece que é uma das coisas que isso vai acabar favorecendo, e se viu também na estratégia do MDB, que foi a quem o PSD tenta ser o sucessor histórico na minha visão, é que isso acaba concentrando muito o oportunismo político. E o oportunismo político, eu não diria que é sempre uma coisa ruim. Às vezes é bom você ter um pouco de senso de oportunidade, né? Mas o que vai a fazer aqui com o PSD é que ele vai concentrar aí todas as pessoas que são políticos, assim, carreiristas, vamos dizer assim, ou que só querem o poder para proveito próprio, na maioria das vezes. E não necessariamente usar o poder para mudar algo na sociedade, mesmo que seja um algo reacionário ou esquerdista, no caso, né? Então, essa concentração de oportunismo é uma coisa com que o PSD vai ter que lidar aí nos próximos anos, porque sendo o partido que já está gigantesco, apesar de não ser o maior da Câmara, tá? Ele é o quarto ou quinto da Câmara, é um partido que está se tornando gigantesco, vai com certeza eleger muitos deputados federais na próxima eleição, já tem vários senadores, né? E com certeza vai participar do governo, mesmo que eles não sejam eleitos presidentes, nenhum dos três pré-candidatos, né? O pessoal vai tentar participar do próximo governo, quer ele seja Lula, quer ele seja do bolsonarismo. Inclusive, eu tô bastante otimista com as próximas eleições, eu sei que o jogo não tá ganho nem nada, mas a minha aposta é que o Lula vai fazer ele mesmo uma nova reeleição dele. E vai conseguir, inclusive, aumentar as bancadas aí nas câmaras, né? Vamos torcendo. Com isso, essa coisa de concentrar oportunismo é uma coisa que o PSD tem que ficar atento, né? Porque isso pode acabar promovendo rachas no próprio partido. Mas o que joga a favor deles é que eles não têm uma ideologia, né, clara, nem regra do que seguir. Então, assim, acontece que os oportunistas conseguem ficar no partido exatamente por serem oportunistas, né? E, assim, é o que vai acabar acontecendo. Assim, uma coisa que pode ser dita como é a ideologia do PSD, né, é ter aquela coisa do mito de gestor. Não à toa eles foram parte do governo Dória. Mas, mesmo assim, mesmo tendo essa coisa do mito do gestor, é, e eu não diria que isso é exatamente uma ideologia bem formada, além de ser uma ideologia dominante, né? Não é uma proposta de mudança da sociedade, né? É exatamente deixar tudo como está. É, Então, assim, analisando mais assim a figura do Kassab, né? Desde que ele é, foi saiu da prefeitura de São Paulo, depois tentou ser senador, não conseguiu, ele vem tentando sempre ser um articulador. Eu não sei o que significa articulador, né? Para mim, articulação é isso aqui, é o punho e o cotovelo, né? Não sei exatamente qual que é a definição de articulação política, mas ele é o que todas as manchetes dizem por aí, um articulador. E, assim, ele vem galgando espaço através dessa função. O que é bem curioso, porque desde 2008 ele não é eleito a nada diretamente, né? Ele só ocupa cargo de partido, cargo de indicação. E, assim, isso pode indicar uma força maravilhosa de articulador dele, mas também uma fraqueza, né? Pois, né, ele mesmo não tem o voto, aparentemente, né? O que é uma coisa que a gente deveria ficar atento também. Afinal de contas, se Lula ganhar em 2026, o PSD vai ser, com quase toda certeza, não só um fiel da balança, mas como um dos prováveis amigos/inimigos do governo.
Eu digo isso por quê? Por causa da estratégia do PSD, porque está dando certo no prazo que a gente consegue enxergar na frente. E, além de ter o inimigo principal, que é o bolsonarismo, né? Ele vai ser a bola de ferro que o PT vai ter que carregar para aprovar qualquer coisa. Então, é bem possível que eles cheguem a ser presidente de alguma das câmaras, como já teve o Rodrigo Pacheco, que foi presidente do Senado. Ou seja, eles provavelmente vão pautar muitas coisas, dizer como a coisa vai andar, e eles vão ter muitos votos, né? O que vai alavancar para 2030 uma campanha ainda mais forte por parte do PSD de tentar presidência, talvez. Acho difícil, mas talvez. Ou vice-presidência. E continuar crescendo a bancada no ritmo que eles conseguirem crescer. Então, eu vejo assim que o caçabismo cultural, apesar de assim, já ser velho, né? E ser uma faceta de algo que já existe, eu vejo como ele atingindo o ápice aí em 2030, né? Não sei se ele consegue permanecer na cultura brasileira depois disso, cultura política brasileira depois disso. Vai depender muito de como o PT vai jogar, inclusive, né? Isso se o Lula ganhar em 2026. É isso aí. E aí a gente tem que estar atento a entender como que a gente pode se relacionar com o PSD, porque vai ter que se relacionar com o PSD, né? Não vai ser uma escolha, a gente vai ter que ter votos deles. E entender também as escolhas que o governo Lula já fez e provavelmente vai fazer no futuro, né? E aí a gente pode lembrar aí também do MDB algumas coisas, né? Primeiro, no governo Dilma, no governo Dilma II, a gente viu que boa parte do MDB ele derrocou para a direita, né? Aí na figura clara do Eduardo Cunha e do Michel Temer. Como o MDB já eram essa coisa meio salada mista e tal, ainda que não tão profissionalizada e com o objetivo de ser, que é o PSD hoje, ele tinha pessoas de direita, pessoas de esquerda, assim, centro-esquerda, vai. Então, nessa época, o MDB à direita ganhou e deu golpe, etc e tal. Ou seja, né, será que isso pode acontecer com o PSD? Eu acho que isso é um risco bastante alto, tá? E não só isso. Como o Eduardo Cunha teve um sucessor em espírito, que foi o Arthur Lira e tal, é muito provável que o PSD também tenha sucessores bem direitosos e bem nocivos a nossos projetos aqui de esquerda, né? Então é muito importante ficar atento às figuras que surgem no PSD e quem vai se tornar os melhores articuladores aí nas câmaras, né? Porque é bem provável que surjam aí novos Arthur Lira, novos Hugo Mota, que a gente nem pensa no nome deles hoje, mas de repente aparece assim. Ah, agora é o presidente da Câmara, é o não sei quem lá. Aí, entendeu? Então, eu acho que tudo isso aí é uma coisa que eu queria falar com vocês, mostrar aqui minha opinião, né, sobre o que o PSD, meus chutes aí para 2026 e além. Lembrando aí que se inscreva aí no canal, ative o sininho, comente aí. Você já sabia quem era o Kassab? Kassabismo cultural é uma expressão que faz sentido? Não faz o menor sentido? Bom, diga aí sua opinião. É isso aí. Obrigado. Um abraço e até a próxima.